Fala, Ezequiel. Ontem vi uma menina na rua, cara, no primeiro ano, nem sei quem é. Eu tava sem máscara, veio me cumprimentar. Eu falei, sabe quem é você, não? Nem conhecia, Ezequiel? Eu falei pra ela, coloca a máscara pra eu ver quem que é. Aí você conheceu? Nossa, é você, cara. É a nova realidade, Ezequiel. O negócio tá feio, velho. Oh. Vai então. Ó, pessoal, sentando aí. Vai. Então, olha só. Pessoal, olha pra cá.
vai falar um pouquinho nessa aula 12 aqui, de alguns tipos de hibridização que acontece, tá? Vamos começar com a hibridização mais comum, que é a hibridização do berílio, do oxigênio da água, do nitrogênio, da amônia, tá? E também do carbono. Então, vamos ver aqui o que representa a hibridização. A gente está trabalhando aqui com o berílio, por exemplo. Você tem um composto que tem número atômico 4. Então, ele tem 4 prótons no núcleo. Se o composto é neutro, ele tem 4 elétrons na eletrosfera. O que acontece com o berílio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu pegar o estado fundamental dele, aqui eu tenho o estado fundamental. Então, ele no estado fundamental, ele tem aqui... Não, hoje sem conversa, por favor. Ele no estado fundamental, ele tem aqui uma característica que lembra os demais componentes do grupo 2A da tabela periódica, tá? Ou seja, aparentemente, ele tem uma característica de perder 2 elétrons para ficar com a condição de um gás nobre, que nesse caso aqui seria o hélio. Só que, nesse composto, que é o hidreto de berílio, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui, na verdade, o berílio e o hidreto, aparentemente, eles têm as mesmas condições de compartilhamento. Eles não estabelecem ligação iônica, e sim ligação covalente, tá? Mas como que se estabelece ligação covalente de um composto que, supostamente, no estado fundamental, ele teria essa característica aqui, ó, de perder, tá vendo? Perder esses 2 elétrons para ficar assim a configuração dele, para seguir a regra, tá? A mesma regra do octeto, só que aqui não são 8, seguindo o L para ficar com 2 para ficar estável. Como é que quimicamente a gente explica essa configuração do berílio? Aí, você tem que analisar o seguinte, ó. Aqui, então, eu tenho um S2, não vai mexer nada. Então, tem 2 elétrons no orbital. Esses elétrons, eles estão com espinhos opostos, tá ligado? Esses elétrons, eles estão com espinho oposto. Aí ele vai receber aqui o que nós chamamos de energia de ativação. O que acontece também com o carbono? Então aqui ele recebe, ó, uma energia. Vou colocar aqui, ó. Ele recebe uma energia de ativação. O que seria essa energia de ativação? Em alguns casos, essa energia de ativação, ela pode ser a própria energia luminosa, tá? Sem nenhum problema. Aí, quando ele recebe essa energia de ativação, ele fala assim, aqui eu tenho o orbital 1s, aqui eu tenho outro orbital 2s, e aqui, ó, embora ele não esteja presente no composto em si, mas o próximo orbital que eu vou ter aqui é o 2p. Então, eu tenho aqui, ó, a gente chama de, primeiro, 2px, pode chamar, né? 2py e 2pz. Por que você chama assim? Porque eu sei que no orbital p comportam 6 elétrons, certo? Eu tenho nos orbitais, cada orbital comporta 2. Então, quando eu falo em número quântico azimutal, me referindo ao P, eu tenho um total de 6 elétrons. Ou seja, eu tenho 3 orbitais. Se eu estivesse trabalhando no subnível D, eu teria 5 orbitais, cada um 2, 10. Se eu estivesse trabalhando no subnível F, eu teria 7 orbitais. Certo? Então, aqui, o que vai acontecer com o berílio? Quando ele recebe essa energia de ativação,
esse elétron que ele tinha aqui, ó, no subnível aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui, ó, tem aqui, ó. Esse elétronzinho que ele está aqui dele aqui, ó, ele vai receber uma energia e vai aqui promover o que nós chamamos de salto quântico. Então ele recebe energia e faz isso, ó. Ah, ele vem para o orbital P, Zé. Sim, ele vem para o orbital P. Ah, então, o que que acontece? Ele pulou, né? Pulou. E agora? Então, isso aqui, em virtude da energia de ativação, um dos elétrons salta para o próximo orbital. E aí que, na prática, você vai ter assim a configuração do berílio, ó. Então, aqui continua um S2 com 2 elétrons. Aí, na hora que você olha para esse orbital, depois da energia de ativação, esse orbital ele vai fundir-se, o orbital S vai fundir-se com um orbital P. Então, um orbital S vai fazer isso aqui, ó. Vai formar uma duplazinha aqui, né? Vai acontecer isso, ó. Então, esse orbital S, nesse caso, ele está fundindo-se com o orbital P. Então, aqui ele vai ser o orbital SP, aqui vai ser o SP, e esses dois que não tem nada, é o que a gente chama de P puro, tá? Então, aqui você vai ter, ó, um orbital P puro vazio, nesse caso. Então, aqui eu tenho, ó, P puro, e aqui eu tenho P puro. Ah, então, deixa eu entender. Quando ele teve esse salto quântico, aí você tem, então, essa situação aqui, ó. Ah, então ele tem 4 elétrons agora, só que a condição para ele estabelecer uma ligação com o hidrogênio, que também pode compartilhar 2, e o berílio que tem que compartilhar 2, só há uma condição para isso. É que o berílio, na verdade, ele sofra hibridização. Se ele não sofrer hibridização, Sofia, ele fica na mesma situação de um cátion. Aí não tem como, tem só a tendência de perder, não tem como ele compartilhar nada. Que é o caso inicial dele aqui, ó. Ele perderia esses 2, ficaria mais 2. Mas isso na prática não acontece com o hidreto de berílio, tá? Então aqui, Zé, a hibridização promove a condição do berílio estabelecer uma ligação com o hidrogênio. E agora eu tenho o berílio aqui, ó, e eu vou ter aqui, ó, os 2 hidrogênios. Ah, mas então, nesse caso da hibridização, nesse caso específico do berílio, ela abriu porta para eu ter uma ligação, então, covalente, exatamente, de um elemento que tem todas as características para ser o elemento que? Iônico, que é um metal, tá? Que é o caso do berílio. Ah, então, Zé, toda vez que eu tenho a fusão de orbitais, destinando-se, tá, a um composto de covalência, eu tenho um processo de hibridização. Ah, então deixa eu entender um detalhe, então. Por que que o oxigênio da água ele é hibridizado? O que vocês acham? Alguém já falou isso para vocês que o oxigênio da água é hibridizado? Então, toma cuidado com o detalhe aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Vou colocar um outro tipo aqui, ó. A hibridização. Ah, presta bem atenção, isso aqui é uma tendência hoje, viu? Nos vestibulares. Então, o que você vai ter aqui? A hibridização do oxigênio da água. Aqui você vai ter um caso de hibridização em que o oxigênio ele vai ser hibridizado, mas não vai ter alteração, tá, na valência dele. Continua sendo bivalente como o oxigênio é. Vamos colocar aqui, ó, a hibridização. Você vai entender por que isso aqui. A hibridização do oxigênio da água. Só antes aqui, aproveitando as duas coisas, ô Mariana, olha só, sobraram um par de elétrons aqui? Não, né? Tem algum par de elétrons sobrando no berílio? Não. Então, o que vai acontecer com os ligantes? Os ligantes, na teoria de repulsão das camadas de valência, eles vão fazer de tudo para ficar mais distantes possíveis um dos outros, certo? Então, aqui, ó, qual que é a distância que eu vou ter entre os ligantes aqui, ó? No caso do berílio, ó. 180
graus, tá? Se o circunferência tem 360, eu tenho 2 ligantes. Eu vou ter, nesse caso específico, quando não sobra pares de elétron para exercer repulsão, eu vou ter o quê? 180 graus. Ah, se eu tivesse 3 e não tivesse sobrado nenhum ligante, 120 graus. Se eu tivesse 4 e não tivesse sobrado nenhum ligante e ele fosse de natureza espacial, como esse aqui, não fosse, aliás, fosse de natureza, geometria plana, não fosse de natureza espacial como o carbono, seria quanto? 90 graus, tá? Então, nesse caso específico aqui, nós vamos chamar aqui que tipo de geometria eu tenho aqui. Como é que eu chamo isso aqui? Linear, tá? Então, eu tenho aqui uma geometria plana, que a gente chama aqui de linear. A disposição é linear. A gente vai entender por que a água é angular, tá? Nessa condição. Agora, dá uma olhadinha aqui no oxigênio da água. O oxigênio da água, ele é 16, né? É o oxigênio normal. Então, se você pegar aqui o oxigênio do estado fundamental, você vai ter 1S2, 2S2, 2P6, você vai ter aqui 3S2, 3P4, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí eu somei aqui em cima, deu 16. O que interessa para mim aqui, ó? Interessa a última camada, que é a camada de valência. Será que existe algum tipo de hibridização aqui? Será que não existe? Então, se eu pegar aqui a camada de valência dele, vamos devagar aqui para você entender. Camada de valência. Então, vou pegar aqui, ó, 3S2, 3P4. Isso aqui é uma tendência nos vestibulares paulistas e também nos vestibulares da... Deixa eu ver se tem... Nossos amiguinhos estão aqui. Quem que é o firme aqui hoje? É o Terra. Você está doente, Terra? Ué, não, o Terra sempre vem, ué. Desde ontem. Hã? Depois eu te conto porque ele não sabia. O Terra? Tô sabendo não, velho. Ó, então aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui S e aqui eu vou ter o orbital P. Então, orbital P, número quântico, eu vou ter aqui 3 casinhas, né, Zé? Sim, vou ter 3 casinhas. Então, aqui eu tenho P, P e P, né? Para ficar diferente, pode colocar a letra se quiser. Bom, e o S eu tenho uma casinha só. Então, eu venho aqui no S, olha o que acontece. Aqui eu tenho 2 elétrons. Beleza. Aí, o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. Pergunta é, Zé, aqui nesse caso, quando ele recebe energia de ativação, ó, vai receber aqui energia de ativação. Nesse caso aqui, vai ter algum salto quântico, porque você tem que imaginar aqui, ó, na prática, como é que funciona o oxigênio? O oxigênio não é hibridizado, aliás, o oxigênio não é bivalente na prática, ele não é O-2, significa que ele tem a capacidade de compartilhar quantos elétrons? 2. Quantos elétrons ele tem aqui, ó? Nessas camadas aqui, só tem um em cada, certo? Então aqui ele pode compartilhar 1 e aqui ele pode compartilhar 1. Aí você fala para mim, Zé, mas está certo com a prática. Ele já é bivalente, certo? Mas tem um problema. Olha o que acontece. No momento que ele recebe energia de hibridização aqui, o que vai acontecer com os orbitais? Não haverá salto quântico, mas esse orbital S com esse orbital P, eles serão hibridizados. Com os 3 orbitais P, serão hibridizados. Mas por quê? Essa que é a questão. Então aqui, ó,
a energia de ativação, não há, ó, vou colocar assim, ó, nesse caso, não há salto do elétron para a manutenção da bivalência. Para a manutenção da bivalência. Mas, em contrapartida, tá, a hibridização. Porém, a gente vai entender por que ocorre. Ocorre a hibridização. Então tá. Então não salta para manter a bivalência, mas a hibridização ocorre? Ocorre. Então se eu pegar aqui, ó, você vai ter aqui a fusão dos orbitais. Só para você enxergar aqui, ó. Então aqui você passa a ter assim, ó, orbital hibridizado. Totalmente hibridizado. E a bivalência mantida. Então cada orbital desse aqui, ó, eu tenho a hibridização do oxigênio. Em cada orbital eu tenho um orbital S, um orbital P. Então aqui houve a hibridização de orbitais S com 3 orbitais P. Então essa hibridização aqui a gente chama de SP3. Aqui mesma coisa. SP3. Então cada orbital desse aqui, ó, é um orbital SP3. Ah, mas agora eu quero entender o seguinte. Por que essa hibridização do oxigênio e da água é a mesma hibridização que ocorre, tá, com o carbono? Com o carbono quando ele é tetravalente. Por que isso? Qual que é a razão disso? Muito simples. Se a gente pegar a molécula de água, você vai ver que a água é assim, né? Ela tem aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, aí o que vai acontecer? As moléculas de água, elas apresentam, então, 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, presta bem atenção aqui, ó, pra você entender essa questão aqui, ó. Então, como nós vimos nas ligações aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, esse hidrogênio compartilhou um, ficou com 2 igual E. E esse oxigênio tinha 6, compartilhou 2, ficou com 8. Então, beleza. Problema resolvido aqui, ó. Agora tem um problema. Em laboratório, quando você vai estabelecer aqui, ó, a angulação da molécula de água, você vai ver que entre os hidrogênios você tem um ângulo de 104,5. Alguns falam 105, 104,5, aproximadamente 105. Aí a grande questão é o seguinte. Aí você falava assim, antigamente, a explicação plausível. Como sobraram 2 pares de elétrons aqui, o que acontecia? Ó, teoria de repulsão dos elétrons na camada de valência. Então você tinha aqui o que a gente chama de teoria de repulsão dos elétrons na camada de valência. Então aqui você pegava esse parzinho, do oxigênio. Então se ele não tivesse esse parzinho, os 2 ligantes procurariam ficar o mais distantes possíveis. Dessa forma, você teria uma situação igual ao do berílio, você teria uma situação de 180 graus. Mas só que o berílio não sobra elétron. Aqui em cima, ó, sobra um elétron. Então, ó, esses 2 pares de elétrons, eles exercem uma força de repulsão. Então, tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, repulsão. E você tem aqui repulsão.
Então, qual foi o problema dessa teoria? Não problema. Essa teoria, ela ajuda a explicar um pouquinho dessa abertura aqui em 3D, agora geometria espacial, desse ângulo. Mas ela não ajuda completamente. Sabe por quê? Oi? Essa é espacial angular, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Nesse caso específico, se o oxigênio fosse o oxigênio normal, se eu tivesse aqui, ó, o oxigênio normal, e você pode testar em laboratório. O ângulo máximo entre os gigantes de hidrogênio seria de 90 graus. Tá? Então aqui você tem, ó, o ângulo máximo entre os ligantes de hidrogênio seria de 90 graus. Tanto que algumas configurações antigas, eles representavam o oxigênio com 2 hidrogênios em ângulo de 90 graus. Que essa seria a condição plausível de ocorrer. Só que, o que ocorre na prática? Na prática, hoje, você tem instrumentos para medir esse ângulo não é de 90, esse ângulo é de 104,5. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram é que o oxigênio da água, na verdade, ele aumenta a abertura angular porque ele é um oxigênio hibridizado e não um oxigênio normal. Se ele fosse um oxigênio normal, manteria o ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui, ó, o oxigênio da água é hibridizado aumentando sua abertura angular de 90 para 104,5 graus. Ah, Zé, então tem que saber isso? Tem. Hoje é normal isso acontecer. Você não está usando aqui o oxigênio normal. Agora, essa hibridização tem uma diferença das hibridizações que vocês já são acostumados de forma corriqueira. Essa hibridização, ela não altera a valência, como acontece, por exemplo, com o carbono, que você tinha lá um carbono, tá? Que tecnicamente no estado fundamental era para ele ser bivalente, e depois o carbono no estado hibridizado torna-se o quê? Tetravalente. O berílio, que no estado fundamental ele não compartilharia elétrons, e no estado hibridizado ele passa então a compartilhar elétrons. Como você tem aqui, ó, uma disposição geométrica, tá, da abertura entre os ligantes de hidrogênio, aqui nós vamos ter então uma disposição que a gente chama de angular. Está com a disposição aqui enxergando em 3D. Seria uma disposição angular. Outro problema que nós vamos ter é o nitrogênio. Vamos dar uma olhadinha aqui no nitrogênio. Vou colocar amônio. Vou colocar assim, ó, a hibridização do nitrogênio da amônia. Aí você vai falar assim, Zé, esse nitrogênio aí da amônia, ele é hibridizado? Então, isso que nós vamos ver aqui agora, né? Se pegar na tabela periódica, o nitrogênio, se não me engano, acho que é número 7, né? O número atômico dele? 7. Então tá aí, ó. O nitrogênio na tabela periódica é 7. Aí o que acontece com esse nitrogênio aqui, ó? Se eu pegar o nitrogênio no estado fundamental,
teria essa condição aqui, né? 1s2, 2s2, 2p3. Isso aqui você tem, ó, o estado fundamental dele. Então, Zé, o que vai acontecer com ele? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, a camada de valência dele. Então, vou pegar aqui, ó, o 2s2 e 2p3. Na verdade, na prática, ele é submetido aqui a uma energia. Vou colocar aqui, ó, uma energia de ativação. Então, orbital P3 tem 3. Então, tá aí. Eu tenho, ó, 1, 2, eu tenho 1, 2, 3, na camada de valência dele. Bom, o que vai acontecer? Mesma coisa, você vai ter aqui, ó, uma energia de ativação boa. Essa energia de ativação aqui entre os orbitais, exato. Só que, com a energia de ativação, no caso da amônia, você não tem aqui o salto quântico. O elétron também não vai saltar, tá? Porque o caso da amônia é o mesmo caso aqui da água. Não muda. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter aqui, ó, a fusão dos orbitais S e P. Então, tá aí, ó. Eu vou ter a fusão dos orbitais e eles vão se manter assim mesmo. Porque aquele é trivalente, ele pode compartilhar 3 para ficar com 8 na última camada, na regra do peso? Pode. Então você vai ter essa fusão aqui, ó. Então cada orbital desse aqui, como não sobrou, né, nenhum orbital vazio, eu não vou chamar de P puro. Então cada orbital desse aqui, ó, SP3, SP3, SP3 e SP3. O que explica essa fusão no caso da amônia? Mesma coisa daquilo que acontece aqui, ó, com o oxigênio da água. Se não houvesse essa fusão, quando eu pego a amônia, por exemplo, você vai olhar aqui a disposição da amônia, ela tem 5 elétrons na última camada, é do grupo 5A, né? E esse nitrogênio aqui, ó, ele tem 3 ligantes. 1, 2, 3. Então tá aí. Tem um ligante aqui, outro aqui e outro aqui. Só que você vai ver que como você tem sobra de um par de elétrons, ao contrário da água, que você tem 2 pares, aqui também você tem uma repulsão. Só que essa repulsão aqui, no máximo que ela provocaria com os ligantes, você tem aqui, ó, repulsão, repulsão. No máximo que ela provocaria com os ligantes é um distanciamento de 90 graus. Igualzinho acontece com o oxigênio. Tá? Então aqui, ó. A repulsão máxima entre os ligantes no caso do nitrogênio normal seria de 90 graus. Só que quando você olha na prática, não é isso que acontece. Essa distância que você tem aqui, ó, entre os ligantes, no caso da amônia, é de 107 graus. Tá? Então aqui eu tenho
107. Aqui eu tenho 107 graus. Por que isso acontece? Essa distância é maior. Qual que é a explicação que eu tenho? Porque nesse caso aqui, ó, os orbitais, eles são o quê? Hibridizados. Tá? Então, ó, a maior abertura angular graus é explicado pela hibridização. É a única forma de você ter essa explicação do porquê que é 107 graus. Tá? Então você tem que admitir que esse nitrogênio aqui também ele sofreu hibridização, mas não alterou a sua valência no estado fundamental. Então, dos três que nós vimos até agora aqui, ó, o único que alterou a sua valência no estado fundamental foi o berílio. Tá? Já no caso do oxigênio da água e no caso do nitrogênio da amônia, não houve alteração na sua valência do estado fundamental. Ela é mantida. A única alteração que eu tenho é na abertura angular. Aí, Zé, você tem que definir nesse caso aqui como é que é a formulação desse nitrogênio, como é que é a angulação dele. Então, aqui nós temos aqui a angulação em 3D. Nós temos a angulação em 3D aqui, ó. Nós vamos chamar isso aqui de quê? Pirâmide o quê? Piramidal, né? O sentido dele aqui, vamos lá. Como é que nós vamos chamar ele aqui, esse nitrogênio aqui? Qual que é a disposição dele? A disposição dele é piramidal. Espacial, pirâmide, piramidal. Então você tem aqui, ó, uma disposição espacial. Aí se ela fosse geometria normal, seria trigonal plana, tá? Aí a abertura seria 120 graus. Mas eu não teria um quadrilátero sobrando. Tem, eu não. Não, mas, por exemplo, tem alguma trigonal plana e tem... Não, aí não. Não. Aí quando está no mesmo espaço, não sobra nada. Aí você não tem função nenhuma, tá? Aí que é o caso agora, a gente vai entrar no caso do carbono, por exemplo, no carbono, na hibridização Sp2, você tem essa condição trigonal plana. Agora, e o carbono, aproveitando aqui, vamos dar uma olhada no carbono, vocês conhecem bem a interorgânica já. Então, aqui eu botei, ó, as hibridizações. O carbono ele é legal porque ele passa por processos distintos de hibridizações, né? As hibridizações do carbono. A questão do carbono é legal porque desde que é coleiro, ele começa a estabelecer, então, aqui algumas diferenças com relação à questão do carbono, né? Ele começa aqui a ter essa percepção e ter essa visão a partir do momento em que ele começa a ver que na prática o carbono ele não fica estável com duas, ele fica estável com 4 ligações. Então o carbono, na verdade, no estado fundamental, era para ele ser bivalente. Mas na prática isso não acontece. Você tem um composto aqui, ele é o quê? Tetravalente. Aí ele começou lá desde a época dele, já no século XIX, ele começou a observar essas questões pertinentes ao carbono. O carbono, no estado fundamental, então, ele tem 6 prótons no núcleo. Então, o número atômico dele é 6. Aí aqui, ó, você vai fazer, então, a disposição dele, dá 1s2, 2s2, 2p2. Ah, então esse aqui é o estado fundamental do carbono, Zé? É. Então aqui nós temos, ó, o estado fundamental. Tá. Então, na prática, quando você pega a camada de valência do carbono, você analisa aqui, ó,
Então, o que você está vendo aqui? Bom, eu estou vendo o que é esperado. Você tem aqui, ó, 2 elétrons aqui, e aqui eu tenho 2. 1, 2. Então, o que você está vendo aqui, ó? Muito simples. Esse composto é um composto bivalente que ele pode receber aqui, ó, apenas 2 elétrons por compartilhamento. Isso no estado fundamental, certo? Mas isso não ocorre na prática. Isso chamou atenção principalmente quando eles analisavam, por exemplo, o gás metano. O que acontecia com o gás metano? Eles olhavam para o gás metano e viam 4 ligantes ligados ao carbono, certo? Era um composto bem simples. 4 hidrogênios ligados ao carbono. Aí a grande questão foi essa, e a grande proposição que hoje nós sabemos foi essa, né? Então você tem aqui, ó, uma energia, que a gente chama de energia de ativação entre os orbitais. Então aqui eu tenho o orbital S e aqui eu tenho os orbitais T. Essa energia de ativação, ela é... Pode ser luminosa, pode ser calorífica, tá? Pode ser fornecida. Mas ela precisa dessa energia para que você tenha o que a gente chama de salto quântico. E quando ela é luminosa, chama quanto? Salto quântico. Não, e quando ela é... Sim. Quando ela desloca o elétron é quântico. Se ele voltar ao estado original, é fóton que ele libera. O poder de fora lá. Só que aí não vai liberar nada. Não, porque ele é mantido nessa condição a partir do momento que ele estabelece a formulação de um composto. Agora, se ele tiver um carbono natural e não houver esse salto quântico, porque não há energia de ativação, ele fica daquele jeito ali, só que ele não forma ligação. Tá? Aí, quando há o salto quântico ele forma ligação, aí ele fica ligado naquela forma. Que é o que acontece na prática. Gás metano, gás eteno, etc. Ele já está ligado. Então, mesmo que ocorreu o salto quântico, você já teria compartilhamento de elétrons. Tá? Agora, se ele receber, tiver no estado fundamental aqui, ó, tem o salto e não liga ninguém, ele volta para o estado fundamental. Ele volta para esse estado aí. Tá? Não libera nada. Aí só, o que acontece? Essa energia de ativação aqui, ó, ela serve só para isso aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Você tem um... Mas só que esse caso aqui não é nem comum, né? Nesse caso. Ele já é um metal, né? O único iônico que nós temos até agora aqui, ó, foi só o berílio, que é a exceção. Tá? Os demais todos são metais. O oxigênio é metal, o hidrogênio é metal e o carbono é metal. Ó, pessoal, então aqui, ó, você teve salto. A gente chama aqui de salto do elétron.